Fala galera, aqui quem fala é o Suetan, trazendo pra vocês mais um vídeo, e hoje mais um vídeo de Lookisme. E hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre os 10 personagens mais fortes da segunda geração de Lookisme. Pra quem não sabe, eu já trouxe um vídeo meio que parecido, foi o primeiro vídeo do canal, que foi os 5 personagens mais fortes da segunda geração de Lookisme. Só que aquele vídeo foi bem amadorzão, esse também vai ser, mas aquele vídeo eu falei bem pouco, não falei muito. E hoje eu decidi fazer o mesmo vídeo, só que dessa vez com os 10 personagens mais fortes da segunda geração. E naquele vídeo eu não contei os personagens pica da segunda geração, que era o Corpo Perfeito, o Gun e o Go. Esse vídeo eu vou contar. Então a gente vai falar sobre os 10 personagens mais fortes da segunda geração de Lookisme. E é isso. E lembrando que essa lista do quinto personagem pra frente eu achei ok. Do sexto pra trás foi muito difícil de realmente colocar os personagens. Então eu tive uma dificuldade nisso. Do sexto pra trás vocês podem discordar bastante. E é isso. Tem muito personagem que é igual, então ficou difícil meio que colocar bem. Mas, vamos lá. Os top 10 personagens mais fortes da segunda geração do Lookisme. Em segundo lugar, nossa, tô louco já. Em décimo lugar, eu botei o Taijin. Sim, o Taijin, o de Xiaoliang lá. Filho daquele filho da puta lá. O Taijin, galera, ele é muito forte, ele tem Judô e Kudo, o cara é um absurdo, ele não tem o sensorinho do Jinmurin lá, se tivesse seria mais absurdo ainda. Ele já era forte antes lá em Xiaoliang, mas depois que ele foi pego pelo Go e foi levado para aquele lugar lá do Works, que antigamente era a primeira filial, que ele ficou lutando, era tipo um lugar que o Shin'o foi, ele literalmente ficou lutando sem parar lá e ficou muito forte, muito apelão. O Taijin eu só não botei ele tipo em oitavo nessa lista, porque eu acredito que ele seja pau a pau com esse personagem, até mesmo superior ao nono e o oitavo que eu vou botar aqui. Mas é porque ele não tem tantos feitos. Ele não tem nenhum feito. O único feito dele é ter surrado de Robin com uma facilidade absurda e ter trocado golpes com o Tom Lee por um tempo trocando ali, que era um Tom Lee tipo meio sério. Não tava sério, mas era meio sério. E ele tava lá aguentando. Então são feitos absurdos. Ele sem dúvidas é muito forte, mas não teve tanto pra gente ver dele, infelizmente. Mas eu deixei ele em décimo porque eu achei que ele merecia estar nessa lista. E é por isso que eu deixei ele em décimo lugar. Em nono lugar, eu deixei o... Nono lugar, eu não deixei um personagem. Eu deixei 2 personagens, sim. Eu falo, quando eu falo que a lista é um top 10, pode ter certeza que nunca é o top 10. Foi assim com os vídeos de top 10 personagens mais fortes de Lookisme. E agora assim de novo. Nunca é só 10. Mas é isso. E em nono lugar, eu deixei o Mandeok e o VIP, o número 2 e 3 do Rorks, praticamente, né? Que é o braço direito do Eugênio, o vice-presidente do Rorks, e o irmão do Eugênio, que é o VIP, que provavelmente, o Wilsung, né? Que provavelmente tem, como é o nome daquela doença lá? Ah, esqueci, eu acho que é síndrome, ai, esqueci, mas é uma doença aí, que a pessoa fica parecendo uma criança. Mas eu deixei os dois juntos em nono lugar, porque os dois são sim muito fortes. A gente viu que o Mandeok já é muito forte, absurdo, força física monstruosa. Fora que, tipo, ele literalmente só precisa da força física dele pra lutar. Mas daí quando ele ativa o modo capoeira dele, o cara vira um monstro absurdo, de tão forte que ele fica. E ele também tem o domínio da força, né? Como a gente viu lá na luta com o Gun. E ele conseguiu solar o Gun, tipo, por um tempo. Depois o Gun acabou, coitado. Mas ele conseguiu trocar com o Gun no X1 por um tempo. Feriu o Gun até que. E mesmo sem uma perna praticamente, ele trocou com o Gun de igual para igual. E o VIP também, que o VIP a gente já sabe que é muito forte. É nível rei da primeira geração, provavelmente. Não vimos tudo do VIP, além daquela luta dele com o Elhan. E ele também conseguiu, com uma joelhada, quebrar o braço do Jong-un. O VIP conseguiu. Claro, quebrou o joelho também? Quebrou, mas conseguiu esse feito absurdo. E também tem o domínio da força. Então o VIP é muito forte e o Mandeok também. E é por isso que eu deixei os dois em nono lugar. E é isso, eles merecem estar aqui em oitavo lugar. E em oitavo lugar, eu deixei o Kuroda. Sim, o Kuroda. Muita gente vai ficar agora questionando. E o seu Seong. Mas eu vou falar mais sobre o Kuroda primeiro. Vamos lá, o Kuroda foi um dos poucos personagens da segunda geração que o Gun realmente elogiou e falou que estava feliz. No arco lá da rua do Big Deal, quando o Gun chega e sola geral, quando o Kuroda chega com a espada, o Gun fica tipo muito feliz, porque o Gun fala, finalmente um adversário decente. Resumindo, o que o Gun estava querendo dizer é que todos que ele tinha enfrentado ali não eram decentes. Ele literalmente estava muito feliz que o Kuroda estava ali, que ele falou finalmente um adversário interessante. Eu não acho que o Kuroda seja tipo, mais forte que o Jang Hyun, os personagens que estavam ali. Mas o Kuroda é sim muito forte. Com a espada eu não entendo, porque o Kuroda não mostrou grandes feitos, aquela espada dele lá não pareceu ser grande coisa. Mas dizem que ele ganha um buff absurdo com essa espada de madeira aí concorrente, né?
Fora que ele dominou toda uma região do Japão, que foi Kento, ele não unificou. E ele tem o domínio da resistência também. O Kuroda é muito forte, muita gente subestima muito o coitado, só porque ele é broxa. Acho que é só por isso que a galera faz bullying com ele, só porque ele é broxa. Mas o Kuroda é sim muito poderoso. Eu acredito que ele seja sim superior ao Mandeok e o VIP. Provavelmente seja um dos motivos que o autor não botou ele pra lutar lá contra o Gun no arco da caça do Gun. Porque eu acho que se ele tivesse lutado, ele teria dado trabalho pro Gun e o Gun ficaria mais ferrado ainda. E daí seria mais ridículo ainda o Gun sair de lá totalmente derrotar geral, porque aquilo foi ridículo, né? O Gun deveria ter caído na luta contra o Terror, porque ele não tava se aguentando em pé. Mas ok, né? O autor não quis fazer ele ativar o Tui ainda ali. Fez só contra o Go, que ainda fez ganhar do Go. Aquilo foi ridículo, eu não vou falar disso aqui de novo. O Gun ganhar do Go ali também foi ridículo. Mas acho que foi por esses motivos que o autor não quis botar o Kuroda pra lutar lá naquele momento com o Gun, porque ele provavelmente daria mais trabalho até mesmo que o VIP, que o Mandeok, se ele estivesse lutando junto com a galera, e não só num X1. Mas o Kuroda é sim muito forte, a galera subestima muito ele. Eu acredito que talvez ele ganharia sim do Mandeok num X1. O único problema seria a força do Mandeok que ia atrapalhar, mas já vimos que o Kuroda tem muita resistência. E do VIP não tem tantas coisas que saia superior ao Kuroda além da velocidade, porque fora isso o Kuroda tem atributos melhores, então, principalmente experiência. Então é por isso que eu deixo o Kuroda em oitavo lugar. Em oitavo lugar, junto do Kuroda, eu também deixei o Seo Seong, né? E o Seo Seong eu deixei aqui porque o cara é um dos personagens mais resistentes da segunda geração, se não for o top 3. O cara é forte demais, tem o estilo psicopata de luta dele, que ele entra naquele modo psicopata dele. Ele, tipo, tem atributos absurdos, o cara é muito poderoso. Ele aguentou lutar com o rei lá, da cabeçada. O autor não quis botar ele e nem o Kuroda também para lutar lá contra o Gun no arco da caça do Gun. Os dois literalmente não lutaram, o autor não deixou. E eu deixei os dois juntinho aqui. Combinou, foi romântico. E os dois são meio que amigos, né? Indiretamente, o Kuroda despertou uma amizade pro Seo Seong do nada. O Seo Seong virou um amigo secreto do Go, já mostrou, é do grupo do Go. E o Seo Seong é muito forte, não tem muito o que falar dele, porque eu já falei dele várias vezes, que ele é subestimado, coitado. Mas ele é muito poderoso e espero que o autor trabalhe mais dele. Quero ver muito mais do Seo Seong futuramente. E em sétimo lugar, esse aqui foi difícil também, que eu tava em dúvida. Eu deixei dois personagens também em sétimo lugar. Em nono eu deixei dois, em oitavo eu deixei dois, e em sétimo eu também deixei dois. Em sétimo lugar eu deixei o Jim Young e o Jang Hyun. Só que eu acredito que o Jang Hyun seja superior ao Jim Young atualmente. O Jim Young até o final vai ficar mais forte, mas atualmente o Jang Hyun provavelmente é superior ao Jim Young. Só que vou falar sobre o Jim Young primeiro. O Jim Young, além de ser filho de King Capricorn, ter o sangue do cara, o cara pode. A gente viu no último capítulo o Jirang usando a convicção, que é aquele modo lá do King Capricorn. E sabemos que o Jim Young também já usou esse modo lá contra o Seo Seong, que literalmente ativa esse modo e dá um hit kill no Seo Seong, que eu falei que tinha a maior resistência da segunda geração. Uma das maiores, né? Porque o Gun tem a maior. Ele deu hit kill no Seo Seong. Ele deu um golpe tão forte no tórax do Gun que literalmente, se não fosse Gun, se fosse outro personagem com não tanta resistência, literalmente eu acredito que aquele soco atravessaria o personagem, porque ele deu um golpe tão forte que eu acho que quebrou alguns ossos ali do tórax do Gun, porque foi absurdo aquele golpe. O Gun ficou paralisado por alguns segundos, muito pouco, mas ficou. Então aquele golpe do Jim Young foi absurdo. O Jim Young, infelizmente, é muito mal aproveitado até agora. Ele tem estilo de luta de MMA, que é absurdo também. Ele tem um QI de luta muito alto. Ele é muito promissor pro futuro. Espero que o autor agora que tá botando o Jirang aí, futuramente trabalhe mais o Jim Young. E quero ver mais o Jim Young. Ele tem um potencial gigantesco. Espero ver muito dele futuramente, porque até agora o autor meio que deu uma esquecida no coitado. E outro personagem que eu botei em sétimo junto do Jim Young é o Jang Hyun. Sim, o Jang Hyun é muito forte. Tipo, ele tem o estilo animal, ele tem o domínio da resistência e o domínio da técnica. O cara é um cara que sabe Aikido, luta muito bem usando Aikido. É um cara que tem o instinto animal do Dogyu. É um cara muito experiente, foi criado vivendo, lutando praticamente. Tem uma história triste. E ele é muito forte. A gente já viu, ele foi um dos poucos personagens da segunda geração que a gente viu literalmente lutando com reis da primeira geração e derrotando. Ele lutou com o rei da cabeçada num 3x1, ganhou. Lutou contra o rei de Petriac, eu acho, lá num 2v1, ele Shock, e ganhou. E ainda depois disso ele lutou contra um rei 1v1 e ganhou. Então ele tá muito forte, tá nível rei. O autor já... Eu acho que o Jang Hyun é um personagem de segunda geração que mais foi aproveitado junto do Elhan. Então a gente não
não tem mais o que ver dele além da evolução do coitado até o final da obra. O cara é muito forte, tem um potencial absurdo também, mesmo sendo da rua, não tendo um sangue foda nem nada. Quero muito ver ele futuramente. O autor também podia dar um descanso pro coitado, né? Fazer o cara virar um pai de família tranquilo. Mas não, não faça isso, autor. Queremos o Jang-Hyun lutando, porque o estilo de luta dele é animal. Ele usa aqueles bastão, pra quem não sabe, aqueles bastão são meio que um nerf pra ele. Então tem gente que fala que o Vasco solou ele lá, mas ele só lutou contra o Vasco usando os bastões, que literalmente são nerf pra ele. Então, né, vamos abaixar a bola, fãs dos Vasco. E é isso, o Jang-Hyun pra mim tá em sétimo lugar. E em sexto lugar, eu deixei o Hanshio. E aqui eu fiquei em dúvida também, porque eu tava em dúvida se eu deixava o Hanshio em sétimo, e deixava em sexto o Shimyung ou o Jang-Hyun, mas eu preferi deixar o Hanshio em sexto. O Hanshio, eu não vou falar muito, porque eu já falei dele naquele vídeo lá, mas o Hanshio é muito forte, ele tem os golpes invisíveis, ele é literalmente um dos 3 personagens que tem golpes invisíveis. Pra quem não sabe, os golpes invisíveis, a IA é os golpes que a galera menos tem em Lukism. Literalmente até o Ui virou um golpe que geral tem, e a IA é só Elite, DG, Lijiru e o Shio. Tirando os copiadores, mas só esse golpe mesmo é só os 3 que tem. O Hanshio tem o limite da velocidade, tem o limite da técnica, o cara é muito forte, é muito poderoso. E sem dúvidas nenhuma, merece estar aqui nessa lista. O Hanshio, infelizmente, eu acho que a gente não vai ver muito dele ainda na obra, porque eu acho que o autor não vai aproveitar tanto, coitado. Então, logo, logo, tipo, metade dessa lista, e até gente que não tá nessa lista vai superar ele. Mas, por enquanto, ele ainda se mantém no top 6. E, em quinto lugar, eu deixei o protagonista, o original. O nosso querido PHS original, o Park Hyun-suk, o Daniel original, né? Eu deixei ele em quinto lugar porque, né, ele ainda já não mostrou grandes feitos, tirando ele lutando contra o Jin Chang lá, tudo, mas todos que estão acima dele aqui têm feitos maiores e mais feitos que ele, né? Ao meu ver, né? Não sei a opinião de vocês. Lembrando que essa lista é feita na minha opinião, base em minha opinião. Mas ele é assim muito poderoso, é muito forte. Pra quem não sabe, ele tem um dos maiores potenciais de Luquisme. Acredito que até o final da obra ele vai se tornar superior a muita gente dessa lista. Ele ainda nem. Tipo, quem acompanha Quest Supremacia viu que ele tem o mesmo potencial do Elhan, mas ele só tá, tipo, despertado. Ele nem transcendeu e nem acendeu ainda. Enquanto o Elhan tá com o mesmo potencial já acendido. Então, o protagonista original tem um potencial absurdo. Até o final da obra, sem dúvida, vai ter superado o Elhan, vai ter superado a porra toda. O cara é um monstro, tem muito que ver dele ainda, não vimos nada dele ainda. Então, tô ansioso pra ver a evolução do PHS original, o nosso protagonista original, mas por enquanto eu deixei ele em quinto lugar. Em quarto lugar, eu deixei o Elhan. Sim, esse aqui não tinha dúvida, né? Óbvio que seria o nosso querido Elhan. E o Elhan, tipo, ele é um personagem que tá desde o começo da obra aí com a gente. É um personagem muito forte. Ele tem também a cópia, a habilidade da cópia, né? Ele consegue copiar tudo. Fora que ele despertou o domínio da técnica. E tem a cópia infinita, né? Ele tem aquele estilo de luta dele que é, tipo, literalmente uma cópia infinita. Onde em um golpe, ele usa todas as cópias que ele consegue dar. Ele dá um jab e ao mesmo tempo que sai desse jab, sai vários golpes diferentes. Um cruzado, um gancho, um hook, tudo. Então o Elhan é muito apelão. Foi o que mais deu trabalho pro Gun, sem dúvidas. Ao meu ver, deveria ter ganhado do Gun ali. O autor só não fez ele ganhar do Gun ali porque, né? Senão o Gun ou ia ativar o Tui ali, ou, sei lá, ou ia acabar o arco. E o autor queria aproveitar mais. E pra mim isso foi o maior cagado com o autor. Porque depois a gente vê aquela merda daquela luta do Gun versus Go. Aquilo foi ridículo. O Go parece que era um idiota lutando. O cara literalmente é um mestre de armas e esqueceu que a porra da espada dele tinha quebrado a lâmina e usou um golpe que precisava da lâmina inteira. Porra, aquilo foi completamente ridículo. Mano, que ódio. Eu não posso falar daquela luta Gun e Go, porque aquela luta é ridícula. O Go, tipo, mano, o autor literalmente estragou o Go. O Go era um personagem que a galera hypava muito. Depois dessa luta eu vejo gente falando que o Go é bucha. O Go é meu personagem favorito. Eu tenho ódio de quem fala isso. Mas eu não posso fazer nada, porque é culpa do autor. Então eu espero que o autor faça uma redenção pro Go. Mas foi isso. O Elhan é muito poderoso. Ele é um dos poucos personagens que é citado ser que tá no caminho da lenda, tá no caminho para se tornar uma lenda. É um personagem tipo, que tá criando o seu próprio caminho, como diz pelo o Dogyu, que diz que ele tá criando o próprio caminho dele, um dos poucos da segunda geração. O Elhan é tipo, o Elhan é pica. Ele merece estar em quarto lugar. Acredito que o PHS original vá superar ele logo logo, mas por enquanto eu ainda boto ele em quarto lugar, via minha opinião. Mas é isso, o Elhan tá em quarto. E em terceiro lugar, eu deixei ele, que eu acabei de falar. O Go. Sim, o meu querido Go. Pô, o Go é incrível. Ele é um personagem que tá desde o começo da obra junto do Gun. A galera sempre falava que os dois eram igual, ou o Gun um pouco superior. Mas depois do arco da caça do Gun, o que a galera subestima o Go e trata ele como um bosta.
Dá até vontade de chorar o que o autor fez com o meu personagem favorito. Literalmente aquilo foi ridículo, mas não vou falar disso. O Go, eu vou falar de Gerente Kim, aliás. O Go em Gerente Kim, com a porra de um relógio, ele literalmente luta com um soldado que desvia de bala e aguenta a bomba. E dá trabalho pra esse soldado e ele nem tava lutando a sério. Pra ir com o relógio, pra chegar em Luquisme, ele fazer essa merda. Mas tudo bem. O Go eu deixei em terceiro lugar porque ele é muito forte. É um dos personagens mais rápidos da segunda geração. Tem uma velocidade absurda. É um mestre de arma. Pra quem não sabe, tudo que ele pega na mão, ele transforma em arma. Tipo, se ele pega um controle de televisão, literalmente vira uma espada afiada pra caralho na mão dele. E a gente ainda, mas por incrível que pareça, a gente ainda não viu tudo do Go, tá? Quem acha que a gente já viu tudo, a gente não viu tudo do Go. Porque pelo que deu a entender, o Go é mais forte quando tá usando o estilo de duas espadas. E até agora a gente não viu ele usando esse estilo. A gente só viu ele usando esse estilo com uma espada e uma bainha. E não duas espadas. E não vimos ainda ele usando aquela espada que é dita, sei lá, eu esqueci o nome. Imagina o Go usando o estilo de duas espadas, usando aquela espada que o Shintaro tava usando, que era a espada que corta o osso negro. E aquela outra espada que é dita lá, que eu esqueci, que tem também, que é também uma espada lendária. Imagine o Go usando o estilo de duas espadas com essas duas espadas. Porra, seria absurdo, tá? Mas eu acho que a gente vai ter um arco só do Go ainda, futuramente. Tipo, igual a gente teve do Gun, contando o passado do Go, tudo. Dando um power-up nele também. Não acho que a gente vai ter a revanche Go versus Gun. Mas, vamos ver, né? Temos muito pra ver ainda. Espero ver mais do Go. O Go é um personagem que já apareceu bastante, mas não vimos nada. Então eu quero ver muito dele. É o meu personagem favorito. Adoro o Go. E quero muito que ele continue aparecendo, mostrando ser forte. E que a galera pare de subestimar o coitado. Mas eu deixei o Go em terceiro como o personagem mais forte da segunda geração. E em segundo lugar, eu deixei o Gun. Sim, isso aqui eu não vou falar nada desse cara, né? Porque é literalmente o Gun. Eu acho que todo mundo conhece o Gun. Se você tá nesse vídeo, você estava esperando o Gun aqui, né? Pô, eu já falei tanto desse cara nos vídeos. O Gun tem o Ui. O Gun sabe Karate Kyoshin, sabe Aikido, que é o principal, mas ele sabe outras artes marciais. Ele tem uma força física absurda, tem uma velocidade absurda, tem técnicas absurdas, tem o domínio da resistência absurdo. Pra mim é o personagem mais resistente da segunda geração e um dos mais resistentes de Luquisme. Tem os ossos negros também. Que o Gun é um absurdo de apelação, né? O cara foi criado pra isso, é o personagem favorito de muita gente. Até eu acho que do autor, né? Muita gente faz meme com ele, tudo eu até mesmo usou muito ele, mas tem que admitir que o cara é um monstro, é muito forte. Tem algumas coisas que eu acho que é muito roteiro pro lado dele, obviamente, mas o Gun é sim naturalmente muito forte. Ele é filho do Shinja, então ele tem que ser forte. O cara é um monstro absurdo e é por isso que eu deixo ele em segundo lugar da segunda geração. Não vou falar muito porque eu não gosto dele, mas brincadeiras à parte, vocês sabem por que ele tá aqui. E em primeiro lugar, eu deixei o PHS Ui, o perfeito, né? O protagonista. E obviamente ele no Ui, né? Eu nem ia deixar ele base aqui, porque ele nem estaria na lista, mas não em primeiro. O PHS Ui perfeito é um monstro de absurdo. E aliás, tem a teoria agora que, depois do último capítulo, que é quase meio que muito grande, a teoria aumentou, que é que ele veio do futuro, ele morreu no futuro e veio pro passado para mudar as coisas. Sabemos que o Luquisme vai ter coisa sobrenatural, coisa de poderzinho assim, já que Quest tem, né? E é do mesmo universo. E quem lembra da luta do PHSU contra o PHS original lá na primeira filial? Ele literalmente usa, ele copia o golpe do Gitei, o golpe do Jirang, que foi confirmado praticamente nesse último capítulo, com o mesmo golpe, e copia, ele usa até mesmo um golpe que é ele do futuro usando, e provavelmente tem até um golpe que parece ser o Xing, mas eu não acredito que seja o Xing, talvez seja o Gun mais velho. Então, quem sabe não seja esses quatro caras que ele copiou, e para ele saber esses golpes, sendo que o corpo perfeito nunca tinha visto nenhum deles lutar desse jeito, além do Gun, né? Mas não algum auge daquele jeito mais velho. Então é bem capaz que ele tenha vindo do futuro sim, essa teoria aumenta muito, bastante, fica bem forte. E também deixa ele muito mais forte, né? Então o PHSui lutou contra o Guntui, pra quem não sabe o Guntui é aquele cara, ele no modo Ui descontrolado. E a luta foi pau a pau, o PHSui ganhou aquela luta, mas o Gun já estava totalmente acabado. Então tem gente que defende que o Gun estivesse inteiro no Tui ganharia do PHSui. Eu não acredito nisso, porque pra quem não sabe PHSui, o PHS perfeito no caso, ele se adapta ao adversário. Se o Gun tava naquele estado e tava lutando daquele jeito, o PHS estava adaptado a ele. Se o Gun tivesse inteiro, do lado totalmente perfeito, 100%, o PHS provavelmente se adaptaria ao Gun. Então ficaria 100%, não, igual igual a gente acompanhou. Então eu ainda acredito que o PHS ganharia sim do Gun descontrolado. Que não é tão difícil ganhar do Gun descontrolado. Ele é literalmente só uma máquina que sai batendo de qualquer forma sem você aguentar. O cara fica tipo 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais forte e você tem que aguentar até que ele canse ou acabe. Foi literalmente o que o Lee Ji-Hoon falou, que o Go perdeu porque quis acabar a luta num golpe logo. Se ele tivesse continuado lutando do jeito que ele estava normal, ele provavelmente sairia melhor. Então,
né? O Gun no Tui é só uma máquina descontrolada. Então, e o PHSU, como é dito pelo Jihu, é uma máquina perfeita de lutar. Então é bem diferente os dois. E é por isso que eu deixei o PHSU perfeito em primeiro lugar, de mais forte da segunda geração de Luquismo, que na minha opinião. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. E aliás, eu vou querer comentar duas coisas aqui. Dois personagens que eu acho que muita gente vai comentar que deveria estar nessa lista. Chaesuok e o Kyonjitei, né? Eu não acredito que... Eu acredito que o Taijin seja superior aos dois. Acredito que os dois mereciam estar nessa lista, também acredito. Muita gente... O Kyonjitei tava trocando golpes com o Kuroda, lá naquela filial que eles foram salvar o Shin'o, e tava de golpe a igual. Mas era um Kuroda sem espada. E o Chaesuok e o Jitei são muito fortes, mas não acredito que eles venceriam o Taijin. Também não acredito que eles venceriam o Mandeok e o VIP. Nem o Seo e o Kuroda. É por isso que eu falo, do sétimo pra trás, do sexto pra trás dessa lista, é muito difícil de ranquear os personagens certinho. Mas é isso. Essa foi minha lista dos 10 personagens mais fortes de Luquismo atualmente. Espero que vocês tenham gostado. É a minha opinião. Comente aí embaixo a opinião de vocês. Comente o top 10 de vocês. Comente o que vocês acharam da minha lista. E comente também o que vocês esperam do final do top 10 de vocês. Eu espero muito ver esse top 10 com certeza vai mudar muito. Eu acho que tipo, daqui uns 10, 20, 15, 30 capítulos de Luquisme, esse top 10 já muda completamente, já vira outra coisa, né? Mas por enquanto, pra mim, na minha opinião, esse é o top 10 da segunda geração, que não é top 10, né? Tem o quê? Uns 13, 14 personagens nessa lista, mas vamos fingir que é top 10. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e tamo junto, galera. E entre na comunidade do Discord lá, eu vou deixar o link na descrição ou aí nos comentários. No Discord lá, muito massa, muito legal. A galera sabe muito sobre o Luquismo e outras webtoons. Tem várias webtoons que a gente conversa lá. É muito bom, é muito divertido. Vocês vão gostar. Entre lá. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, galera. Tô até rouco. É nóis.